É possível ter a visão perfeita e ainda assim ser completamente cego. É possível que a luz mais brilhante do universo brilhe diante de seus olhos e tudo o que você consiga enxergar sejam sombras. Esta não é uma charada, mas a trágica realidade de um dos grupos mais influentes e devotos da história, os fariseus. Para entender a sua cegueira, precisamos caminhar pelas ruas de pedra da Judeia do primeiro século. Sinta o calor do sol da Galileia, o cheiro de poeira e especiarias que sobe dos mercados de Jerusalém. O historiador Flávio Joséfo nos diz que eles eram reverenciados por sua piedade e conhecimento. Eles acreditavam na ressurreição, em anjos e demônios, e na soberania de Deus sobre a história. Ele os lembrou de como Davi, o maior rei de Israel, comeu os pães sagrados do templo quando teve fome. Ele estava dizendo que a necessidade humana, a misericórdia, sobrepujava a regra ritualística. Para eles, era uma blasfêmia. Para Jesus, era o propósito da lei. Nas sinagogas que a arqueologia tem desenterrado, suas vozes ecoavam, ensinando o povo a viver uma vida que agradasse a Deus. Um homem com uma mão atrofiada estava no meio da multidão, um teste silencioso para todos os presentes. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma hostilidade que nascia do medo. Alguns fariseus notaram que os discípulos de Jesus não seguiam o ritual de lavar as mãos de uma maneira específica antes de comer. Ele os acusou de honrar a Deus com os lábios, enquanto seus corações estavam longe dele. A pureza não estava nas mãos, mas no coração. A retidão não estava na observância externa, mas na motivação interna. A luz que ele oferecia era um raio-x para a alma. E eles, com medo do que poderiam encontrar, fecharam os olhos com ainda mais força. E então, ele proferiu as palavras que demoliram todo o seu sistema de pureza externa. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Pois do coração procedem os maus desígnios, as palavras, mas de toda a sorte de impurezas. Os fariseus, que se orgulhavam de sua visão e conhecimento, foram expostos como totalmente cegos. A resposta de Jesus foi o diagnóstico final de sua condição. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas agora que dizem, nós vemos, o seu pecado permanece. A sua maior falha não era a ignorância, mas a arrogância de acreditar que já possuíam toda a luz. Preocupavam-se com o dízimo da hortelã e do cominho, as menores das especiarias, mas negligenciavam os pilares da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. A luz que viera para salvar se tornou, para eles, uma ameaça ao seu modo de vida, à sua autoridade e à sua compreensão de Deus. Seu nome se tornou, na linguagem popular, um sinônimo de hipocrisia e legalismo. A história deles não é apenas sobre um grupo de líderes religiosos de 2000 anos atrás. É um espelho para a condição humana. Ela nos mostra que a fé não é construir cercas para se proteger do mundo, mas ter a coragem de levar a luz para os lugares mais sombrios. Tinham a verdade encarnada diante deles, curando os doentes e proclamando a liberdade. Mas a luz era tão intensa que, em vez de iluminá-los, os cegou. E essa é a lição final. Às vezes, a única coisa que nos impede de ver a verdade é a nossa recusa em admitir que podemos estar errados. A maior tragédia não é estar perdido, mas acreditar que você está no caminho certo, quando, na verdade, está de costas para o destino. Ela nos pergunta: em que áreas de nossa vida nós afirmamos "eu vejo", quando, na verdade, estamos tateando no escuro, onde nossa certeza se tornou arrogância? No entanto, é crucial lembrar que a sua tradição não morreu. Após a devastadora destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70, um evento documentado por Joséfo, foi a linhagem de pensamento farisaica que deu origem ao judaísmo rabínico, que preservou a identidade judaica através dos séculos. A batalha foi selada ao entardecer, quando a esperança de uma nação pareceu se extinguir em uma colina nos arredores de Jerusalém. Eles acreditaram ter vencido, ter restaurado a ordem, mas haviam apenas consumado sua própria tragédia. Eram como sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro cheios de impureza. Foi neste momento que Jesus declarou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Para eles, esta não era uma questão de higiene, mas uma tradição oral que carregava o peso da própria lei. Era um dos pilares da cerca que haviam construído. Em vez de abrir os olhos para a luz, eles decidiram que a única solução era apagá-la. A luz expunha demais, desafiava demais, exigia uma mudança profunda demais. M. Schwartz,
mentes. Jesus não era o Messias que eles esperavam. O Messias deles não quebraria o sábado, não se misturaria com pecadores e certamente não desafiaria as tradições sagradas. O sistema deles estava sendo desafiado. Sem receber resposta, Jesus curou o homem. A mão atrofiada foi restaurada, mas a cegueira espiritual dos fariseus apenas se aprofundou. Eles saíram dali, não para celebrar o milagre, mas para conspirar. Jesus curou o homem de uma forma pouco ortodoxa, misturando saliva com terra e aplicando em seus olhos. A cura física foi instantânea e milagrosa, mas a investigação espiritual que se seguiu revelou a verdadeira escuridão. Os fariseus observavam, não com compaixão pelo sofredor, mas com olhos de acusação, esperando para ver se Jesus ousaria curá-lo no sábado. Eles não conseguiam aceitar que um milagre tão grandioso pudesse ter sido realizado por alguém que eles consideravam um pecador, um violador do sábado. Mas o homem, com uma lógica simples e irrefutável, respondeu: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Diante da insistência dos fariseus, que afirmavam saber que Jesus era um pecador, o homem curado fez a pergunta que selou sua expulsão da sinagoga. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Eles questionaram seus pais, que, com medo, confirmaram que aquele era seu filho, que nascera cego. Eles eram os mestres, os devotos, os separados, e, no entanto, estavam prestes a encontrar uma verdade que seu sistema não podia conter. Eles eram os guardiões da lei de Moisés, e mais ainda, da tradição oral, um conjunto de regras meticulosas que, em sua visão, construía uma cerca de proteção ao redor dos mandamentos sagrados para que ninguém tropeçasse. Ele comia com publicanos, os coletores de impostos vistos como traidores a serviço de Roma. Ele conversava com mulheres de reputação duvidosa. Para um fariseu, cuja vida era dedicada à separação e à pureza ritual, isso era impensável. Tocar em um pecador era se tornar impuro. Ouça o balido das ovelhas destinadas ao sacrifício e o murmúrio de orações em aramaico e hebraico. Escavações em Jerusalém revelaram inúmeros mikvahs, os banhos de purificação ritual que eram centrais para a vida judaica daquela época, especialmente para os fariseus. Quando confrontado, ele respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele estava redefinindo a santidade. Não era sobre se afastar do impuro, mas sobre levar a luz para a escuridão. Eles viam contaminação. Ele via a oportunidade de cura. A pureza exterior era tudo. Este era um mundo sob a pesada bota de Roma, uma terra de fervorosa expectativa, onde cada nascer do sol parecia anunciar a chegada do Messias prometido. Neste cenário de tensão e esperança, os fariseus eram as estrelas guias para o povo. Para um fariseu, o sábado era o pilar da identidade judaica, um dia de descanso absoluto, definido por 39 categorias de trabalho proibido. Mas Jesus caminhava pelos campos de trigo e seus discípulos, com fome, colhiam espigas para comer. Aos olhos dos fariseus, era uma clara violação. Seu mundo era ordenado, previsível e, acima de tudo, puro. Então, um homem emergiu das colinas da Galileia. Ele não ensinava nas grandes escolas de Jerusalém. Seu nome era Jesus. E sua mensagem era tão simples quanto revolucionária. Ele não falava de cercas ao redor da lei, mas o coração da lei. E foi aqui que a primeira fissura, na visão dos fariseus, começou a aparecer. O confronto inicial não foi sobre teologia complexa, mas sobre algo muito prático. O sábado. A resposta de Jesus foi o primeiro feixe de luz que eles não conseguiram ver. A tensão aumentou na sinagoga. Jesus olhou para eles e perguntou: o que é lícito no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? O segundo grande ponto de atrito foi a companhia que Jesus mantinha. Suas mentes. Eles questionavam: como pode um homem de Deus se associar com a escória da sociedade? Mas Jesus inverteu a lógica deles. A controvérsia atingiu seu ápice em um debate sobre tradição. A resposta de Jesus foi direta e cortante. Ele estava virando o mundo deles de cabeça para baixo. A metáfora da cegueira se tornou uma realidade literal no encontro de Jesus com um homem cego de nascença. Uma história narrada com detalhes primorosos no Evangelho de João. Os fariseus, incrédulos, interrogaram o homem curado. Eles trouxeram o homem de volta, pressionando-o a denunciar Jesus. A ironia era devastadora. O homem que não podia ver, agora via claramente a verdade espiritual. Alguns fariseus que ouviram isso
Perguntaram com indignação: acaso também nós somos cegos? Essa recusa em admitir a própria cegueira levou ao clímax trágico da história. Eles se tornaram o que o próprio Jesus os chamou: guias cegos, que coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. A decisão deles foi selada. O legado dos fariseus é complexo e sombrio. Ainda assim, a narrativa bíblica os apresenta como um aviso eterno. A cegueira dos fariseus nos ensina que a verdadeira visão não vem de um conhecimento perfeito das regras, mas de um coração humilde e aberto. Eles tinham os rolos sagrados, as profecias, a história e os milagres. Se este mergulho na história tocou sua alma, não se esqueça de curtir, compartilhar com um amigo e ativar as notificações para não perder nossa próxima jornada.